Bom dia! Hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2026. O texto diário de hoje é com base no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 6, que diz: Na minha aflição, eu invoquei a Jeová, e meu clamor por ajuda chegou aos seus ouvidos. É um relato tão poderoso, né? E traz uma paz enorme logo de cara. Nossa, demais! E sabe o que é interessante? Logo depois dessa leitura calma que a gente fez, tenta imaginar o cenário real. Imagine ser tipo o homem mais procurado do seu próprio país. Uma tensão absoluta. Exato. O Exército Nacional tá lá rastreando cada passo seu. Você tá escondido numa caverna super escura, sabe, fria, úmida, e você tem plena consciência de que o homem mais poderoso da nação, que é o rei Saul, quer a sua cabeça a qualquer custo. Pois é, esse é o cenário assim visceral e aterrorizante que serve de pano de fundo para essas palavras que a gente acabou de ler do Salmo 18. Sim. E hoje a gente vai dar um mergulho para investigar a mecânica dessa sobrevivência. Porque, como alguém que tá sob uma pressão tão esmagadora consegue, no meio do caos, encontrar clareza mental para orar? É a grande pergunta. E mais do que isso, né? Se esse clamor foi ouvido, como essa dinâmica milenar se traduz numa tática real de resiliência para os nossos dias? Porque a aflição humana muda de roupagem. Mas assim, a essência do medo e da busca por socorro continua sendo super universal. Com certeza. E o que torna o relato de Davi tão magnético não é só o fato de ser uma história épica de fuga, sabe? Mas é a lente de aumento que ele coloca sobre a nossa própria estrutura emocional. Nossa, como assim? Quando a gente olha para a história, fica muito claro que a perseguição de Saul contra Davi não foi um desentendimento passageiro. Foi uma campanha de terror psicológico e militar mesmo, que durou anos. Anos, vivendo com medo. Exato. Saul mobilizou a inteligência do Estado, milhares de soldados de elite, tudo com um único objetivo, a aniquilação. Davi viveu como um fugitivo no deserto de En-Gedi, lidando não só com a ameaça física, mas com a paranoia contínua de que qualquer aldeão, qualquer pessoa, poderia trair ele por uma recompensa. Meu Deus, é um nível de estresse absurdo. E é aí que a biologia e a psicologia do estresse entram de um jeito fascinante na nossa análise. Porque pensa no nosso dia a dia hoje. Se a gente recebe um e-mail do chefe escrito tudo em letras maiúsculas, ou, sei lá, se o carro quebra no meio de uma avenida movimentada, o nosso corpo já é inundado por adrenalina na hora. O coração já dispara. Total. A respiração fica curta e a mente entra naquele modo automático de lutar ou fugir. Agora tenta multiplicar esse pico de cortisol por 1000. Nossa, incalculável. Davi estava literalmente ouvindo os passos de um exército que tinha ordem para matar ele. Então, eu confesso que tem uma dúvida muito prática aqui pegando esse gancho. Pode falar. Quando uma pessoa está com fome, com frio lá na caverna e os soldados estão ali fora, como o cérebro consegue focar o suficiente para fazer uma oração estruturada, em vez de simplesmente entrar em pânico total e congelar? Essa é a grande peça do quebra-cabeça, sabe? A resposta está no fato de que o clamor de Davi não foi tipo um ato de desespero improvisado. Não foi uma reação caótica. Não foi o último recurso. Não, de jeito nenhum. A biologia ensina pra gente que sob estresse extremo, a gente não alcança o nível das nossas expectativas. A gente cai pro nível do nosso treinamento. Davi conseguiu focar porque ele estava recorrendo a uma, digamos assim, memória muscular espiritual. Memória muscular? Pera, como assim memória muscular espiritual? Pensa lá na juventude dele. Muito antes de ser um herói militar ou um fugitivo famoso, Davi passou incontáveis horas no isolamento das pastagens como pastor de ovelhas, lembra? Ah, sim, cuidando do rebanho do pai. Exato. Os registros mostram que lá, naquele silêncio do campo, ele desenvolveu uma intimidade orgânica com o Criador. E detalhe, não era um ambiente totalmente inofensivo. Ele enfrentou leões, enfrentou ursos, para proteger as ovelhas. Verdade, a vida dele já estava em risco antes. Sim, e em cada uma dessas situações menores, ele aprendeu a depender da força de Jeová e foi construindo um padrão de confiança muito sólido. Então, quando a crise colossal com Saul chegou, orar não era algo que ele precisava tentar fazer. Era o reflexo primário da mente dele.
Uau, isso muda completamente a perspectiva. Quer dizer que a gente não forja o escudo no meio da batalha, né? Definitivamente não. A gente forja na rotina lá naqueles momentos em que ninguém tá olhando. Faz muito sentido. E o que impressiona muito no registro histórico desse salmo é que esse reflexo condicionado gerou um resultado tangível, real. Um resgate inegável. Exatamente. O versículo é categórico ao dizer que o clamor chegou aos seus ouvidos. Tipo, não se perdeu no teto de pedra da caverna. E a partir desse livramento que Deus opera, Davi faz uma declaração logo mais à frente, no versículo 46 desse mesmo salmo, que me parece central para a nossa conversa de hoje. Ele exclama, Jeová vive. Sim, é uma frase curtinha, mas de um peso enorme. Mas vem cá, vamos desconstruir isso um pouco? Afirmar que Deus vive não soa meio óbvio para alguém que já tem fé, porque é claro que Deus não está morto. Qual é o peso real dessa frase lá no contexto em que Davi estava inserido? Olha, é uma exclamação que carrega uma revolução inteira dentro de si. Principalmente quando a gente entende a paisagem cultural lá do Antigo Oriente Médio. Como assim? Naquela época, as nações ali ao redor de Israel cultuavam uma infinidade de divindades, né? E como eram essas divindades fisicamente? Eram imagens esculpidas em madeira, pedra, ouro e estátuas, basicamente. Isso. Os templos eram grandiosos, o incenso queimava, mas, no fim das contas, a divindade era um objeto inerte. Como outros textos históricos apontam com muita clareza, eram deuses que tinham boca, mas não falavam, tinham ouvidos, mas eram surdos. Eram entidades totalmente passivas, né? Presas lá na geografia do templo. Exato, não saíam do lugar. É tipo a diferença entre aquele CEO da empresa cujo retrato a óleo tá lá pendurado no saguão com aquela placa dourada super imponente. Mas que só fica na parede. Isso, que nunca pisou na empresa de verdade, não sabe o nome de nenhum funcionário e não resolve nenhum problema prático. E do outro lado a gente tem aquele CEO que tá lá no chão de fábrica arregaçando as mangas, movendo caixa junto com a equipe quando a crise aperta. Uma analogia brilhante, exatamente isso. Os deuses das nações vizinhas eram esse quadro na parede. Muito imponentes na estética, mas estruturalmente inúteis numa emergência. Então, quando Davi sai de uma situação de quase morte e grita Jeová vive, ele está cravando um contraste definitivo aí. Ele está provando um ponto, né? Ele está dizendo assim, olha, eu não sirvo a um conceito filosófico. Eu não oro para uma estátua de ouro. O meu Deus interveio na geografia, interveio na política e no clima para me proteger. Ele escuta, formula uma resposta e age com justiça e muito poder. É a constatação empírica mesmo, né? De um Deus que é uma força vibrante, ativa, na realidade física e emocional de quem serve a ele. Total. Um Deus dinâmico. Isso. Traz a ideia da divindade lá do abstrato direto para o concreto. Mostra um criador que não apenas deu corda no universo e foi embora descansar, mas alguém que presta atenção aos microdetalhes de uma vida humana. E isso nos leva para o ponto de inflexão da nossa análise de hoje. Vamos lá. Porque se a gente entende que Davi sobreviveu porque tinha essa memória muscular de oração e porque ele confiava num Deus ativo, lá no chão de fábrica da vida, como essa tática de sobrevivência milenar se traduz para nós hoje? É a grande aplicação, né? Porque, convenhamos, a imensa maioria das pessoas que estão ouvindo a gente não está desviando de lanças atiradas por um rei. A gente está desviando de demissões em massa, de diagnósticos médicos assustadores, de crises familiares, ou até daquela ansiedade sufocante que tenta isolar a gente nas cavernas da nossa própria mente, sabe? Nossa, perfeitamente colocado. E a resposta é que a mecânica do socorro e dessa resiliência permanece exatamente a mesma. Porque o Deus que respondeu a Davi é imutável na vitalidade dele. Ele não mudou com o tempo. De forma alguma. Então, quando a gente transporta esse cenário para as batalhas modernas, que você mencionou essas questões de saúde, incerteza econômica, aflição silenciosa, a certeza de que Jeová vive age como um pilar estrutural na nossa mente. Então essa certeza não serve só como um tipo cobertor de conforto para os dias ruins. Não, vai muito além de um cobertor. Funciona como um verdadeiro combustível. Não é um otimismo vazio de pensar, tudo vai dar certo num passe de mágica.
É a convicção muito enraizada de que o governante do universo observa a injustiça que acontece no seu trabalho. Ele enxerga a lágrima lá na sala de espera do hospital e compreende totalmente o nível de exaustão que bate no final do dia. É ter a segurança absoluta de que o clamor nunca cai no vazio. E eu imagino que saber disso deve mudar completamente a forma como a pessoa encara a própria rotina de serviço e adoração, não é? Muda tudo. Porque se eu sei que estou colaborando com um Deus vivo, que é justo, que perdoa os meus tropeços e que me orienta ativamente, isso deve gerar um impacto muito brutal na motivação de cada dia. Sem dúvida nenhuma. A percepção de um Deus vivente é assim o maior antídoto contra o trabalho mecânico ou contra aquela apatia espiritual, sabe? Verdade. Se alguém acha que Deus é só uma energia distante, o serviço a ele acaba virando uma obrigação pesada. Fica parecendo uma lista de regras que você cumpre só por medo de ser punido. O que é muito desgastante. Exatamente. Mas quando se tem a certeza orgânica de que ele está vivo e que acompanha cada esforço nosso com amor, com empatia, a reação natural da pessoa é o zelo. E é bom a gente definir zelo aqui, né? Sim, bem importante. Não estamos falando de um ativismo ansioso, tipo tentar fazer 1000 coisas para comprar o favor divino. O zelo genuíno é uma dedicação alegre, é colocar o coração em tudo o que faz, seja na forma como você trata a sua família, no seu trabalho honesto lá fora ou no serviço espiritual direto. Tudo nasce de uma gratidão pulsante por esse cuidado contínuo de Jeová. Faz todo sentido. Quando a gente se sente visto e valorizado por alguém que a gente admira muito, a tendência natural é querer entregar a nossa melhor versão para essa pessoa, né? É automático. E pegando esse gancho na ideia de zelo e de enfrentar dificuldades, a gente sabe que ter fé não cria uma bolha invisível que repele os problemas. Davi continua enfrentando guerras pesadíssimas, mesmo depois de ser coroado rei. A vida dele não virou um mar de rosas. Longe disso. Ele teve muitos desafios depois da caverna. Pois é. Então, de forma bem prática, como que essa força vital de Jeová opera na nossa capacidade de resiliência quando aquele furacão não passa rapidamente? Quando a provação se estende por meses ou anos? Olha, a operação dessa força vital, ela age direto na nossa estrutura interna de suporte. Pensa assim, imagina uma árvore enfrentando uma tempestade severa. Tá, tô imaginando. A fé de que Jeová é o Deus vivo não é um muro mágico que impede o vento de bater na árvore. O vento vai bater, e vai bater com força. As folhas vão voar, galhos vão balançar. E assusta muito quem tá passando por isso. Muito. A diferença é que a certeza do cuidado e da justiça divina funciona como raízes bem profundas que se agarram a um solo firme. Quando a gente enfrenta uma provação prolongada, a nossa própria energia física e emocional naturalmente se esgota. A fadiga mental se instala, não tem como evitar. Bate aquela exaustão, né? De não aguentar mais. Exato. E é justamente nesses momentos críticos que a força que recebemos através da oração e do Espírito de Deus atua recompondo a nossa estabilidade emocional. Isso não só dá a capacidade de aguentar o peso sem quebrar por dentro, mas também fornece aquela clareza mental para tomar boas decisões sobre pressão, seguindo a orientação que ele nos dá. Ou seja, a adversidade não desaparece, mas a nossa fragilidade deixa de ser o fator determinante para o resultado, porque a força que nos sustenta vem de fora, vem daquele que tem uma reserva infinita de poder. Perfeito. É exatamente essa a dinâmica da resiliência cristã. E sabe o que me deixa mais fascinada ao olhar para a jornada de Davi com essa nova perspectiva histórica e também psicológica? É perceber que as pressões extremas, em vez de criarem uma rachadura na relação dele com Deus, funcionaram como o cimento que uniu os dois de uma forma totalmente inquebrável. Exatamente. E isso é lindo porque o instinto humano, quando está ferido, muitas vezes é de se isolar, né? A gente quer se encolher no nosso canto e às vezes até se afastar de Deus, questionando por que tanto sofrimento está acontecendo. O que é uma reação super compreensível. Muito humana. Mas o que o relato nos ensina é que, ao usar o clamor como primeiro reflexo lá da nossa memória muscular, cada obstáculo superado se transforma em uma evidência incontestável do amor de Jeová. E isso cria um ciclo virtuoso maravilhoso. O desespero vai sendo
Substituída, né? Exato. O desespero inicial é substituído pela experiência concreta do livramento ou daquele consolo que acalma a mente. E essa experiência deixa a gente ainda mais achegado a ele. É um nível de confiança que teoria nenhuma em sala de aula consegue ensinar. Só a vivência lá na caverna consegue consolidar. E é maravilhoso como isso democratiza a fé. Porque a gente não precisa ser um rei guerreiro do mundo antigo para ter acesso a essa mesma linha direta de socorro. Sem dúvidas. O mesmo ouvido atento que escutou o eco daquela caverna milênios atrás está sintonizado nesse exato momento com quem está ouvindo a nossa conversa agora, talvez num ônibus indo para o trabalho, carregando o peso de uma angústia que ninguém mais vê. A história inteira que a gente destrinchou hoje começa com uma aflição desesperadora, mas ela culmina num brado gigante de triunfo. Jeová vive. É de arrepiar. E essa trajetória toda nos mostra que o clamor sincero tem a capacidade de atravessar qualquer barreira física ou temporal. É uma verdade que traz, assim, um alívio imenso para o coração. Quando a gente internaliza que não estamos navegando sozinhos pelas complexidades da vida moderna e que o nosso compasso é um Deus dinâmico, perdoador e profundamente atento, a perspectiva da jornada muda completamente. O medo perde a autoridade que ele tenta ter sobre nós. Perde mesmo. E, considerando a riqueza e a profundidade de todos esses mecanismos e fatos que exploramos aqui, creio que a gente pode elevar um pensamento muito prático para nortear o dia. Qual seria? Diante de tudo que analisamos hoje, fica a seguinte pergunta para reflexão espiritual contínua. Ao nos depararmos com as nossas próprias aflições e os desafios de hoje, de que maneiras concretas podemos demonstrar nas nossas atitudes, na nossa calma e no nosso zelo a certeza absoluta de que o nosso Deus vive e caminha inseparavelmente ao nosso lado? Uma provocação vital para manter a mente bem ancorada durante o corre-corre de hoje. E não se trata de dar uma resposta teórica pronta para essa pergunta, mas de permitir que essa convicção seja o combustível para cada interação, cada decisão e cada momento em que a gente precisar respirar fundo antes de agir. Que a clareza dessa justiça e do perdão contínuo do nosso Criador sirva de porto seguro frente a qualquer tempestade. É muito revigorante analisar esses relatos com tantas nuances e perceber o quão vivos e aplicáveis eles são hoje. Um excelente motivador dia para todos que nos acompanham, cheio de resiliência, de passos firmes e de confiança plena no cuidado de Jeová. E até o nosso próximo encontro para continuarmos essa maravilhosa investigação do que realmente importa. Um excelente dia a todos e até lá!